Olá, chefe. Este é meu 19º episódio do programa Gestor Valioso. E neste programa, eu ensino você, gestor de fábrica, a dobrar o seu salário, reduzindo os custos de produção em até 40%, resolvendo os problemas de forma definitiva, mesmo que hoje você não saiba como fazer isso. E eu sou o Ademar, e eu fui o gerente de produção na Toyota, onde eu trabalhei durante 21 anos. E nesse episódio, eu vou te ensinar você a resolver os problemas da sua fábrica de uma forma sistêmica. Mas antes, você sabe a diferença entre um problema pontual e um problema sistêmico? O problema pontual é aquele problema que acontece uma vez só. Ele se torna uma prioridade da empresa se ela é um problema considerado grave e que possa comprometer os negócios da empresa. Por exemplo, o equipamento quebrou por causa do travamento de um rolamento. Este rolamento nunca teve problema, mas se não arrumar, o equipamento não volta a funcionar. Assim, ela se torna uma prioridade. Em uma empresa, temos problemas pontuais ocorrendo a cada momento, mas devemos avaliar se ela é uma prioridade para ser resolvida imediatamente ou se ela não é uma prioridade. Podemos voltar a ela em um outro momento, mas eu acho importante ter uma regra clara da empresa definindo o que é um problema grave, senão ficar à mercê da interpretação de cada um dentro da empresa para julgar isso. Por exemplo, uma lâmpada queimada. Isso é um problema grave? No geral, eu acho que não. Mas e se for quebrando uma lâmpada atrás da outra, e se você tiver 20 lâmpadas queimadas em um mesmo setor? Agora sim, ela pode se tornar um problema grave, mas por outro lado, ela se tornou um problema sistêmico. Então, o que é um problema sistêmico? O problema sistêmico são aqueles pequenos problemas que acontecem no dia a dia, que a primeiro momento, cada um dos problemas isoladamente não compromete o negócio da empresa, mas de que alguma forma estão impactando nos resultados da empresa. É o exemplo da lâmpada. A primeira lâmpada queimada é um problema pontual, mas quando a segunda lâmpada queimar? E se a terceira lâmpada queimar? E o quarto? E o quinto? E a sexta lâmpada? Isso vai se somando e vai trazendo impactos para o resultado da empresa. Mas e aí? Em que momento eu troco as lâmpadas? Em uma empresa sem o devido direcionamento, os colaboradores resolvem somente os problemas pontuais, ou seja, gastam recursos valiosos trocando as lâmpadas à medida que cada uma queima. Queimou uma lâmpada, ele vai até o almoxarifado requisitar uma lâmpada somente. Ele vai lá pegar a escada e vai trocar uma única lâmpada. É claro que é importante resolver os problemas pontuais. No exemplo, é importante trocar a lâmpada. Mas em uma situação em que temos muitos problemas na empresa e onde temos recursos escassos, precisamos focar os nossos recursos, como o tempo, mão de obra, dinheiro, naqueles problemas que podem comprometer o negócio da empresa, ou seja, os problemas julgados importantes. Mas ao continuar resolvendo os problemas pontuais que aparecem no dia a dia, resolvendo os problemas que neste primeiro momento não comprometem o negócio da empresa, isso não traz o resultado esperado. Mas você já se perguntou por que as pessoas perdem tempo resolvendo os problemas pontuais? Ao meu ver, isso ocorre por alguns motivos. O primeiro motivo é porque resolver um problema pontual é fácil. Queimou a lâmpada, é só trocar a lâmpada. Isso é o comportamento humano, o comportamento do menor esforço. E o segundo motivo é para que as pessoas achem que ele está trabalhando, para fazer jus ao salário que está recebendo. E o terceiro motivo é porque dá trabalho atacar os problemas sistêmicos. Vamos dizer que acabou de ocorrer um caso em que o pino não encaixava numa peça, lá na minha fábrica, lá no chão de fábrica. Somente um caso aconteceu, uma única peça. A peça foi separada e a linha seguiu com a sua produção sem mais problemas. E ao analisarmos a peça que deu problema, nós dimensionamos a peça e não foi encontrado nada de errado.
Também foi analisado o processo e nada foi encontrado também. Como este problema foi pontual, o problema não está mais acontecendo na linha. E se for tomar uma contramedida agora, vai ser na base do eu acho que, pois não está ocorrendo mais e não temos evidências do porquê o problema realmente ocorreu. Mas mesmo assim, executaram a contramedida na linha para que o problema não reocorresse mais na teoria. Resumo da história: gastei o tempo das pessoas que ficaram analisando todo esse problema, das pessoas que mediram a peça, das pessoas que pensaram na contramedida na linha e também gastei dinheiro implementando a contramedida na linha. Tudo às cegas, sem saber se vai ter efeito, só para achar que resolveram um problema que ocorreu. Pense na relação entre mérito e o custo dessa atividade, ou seja, o quanto de recursos que foram gastos dividido pela quantidade de peças reprovadas devido a este problema. Mas vamos agora imaginar um problema sistêmico. Para achar um problema sistêmico, devemos começar pelo indicador da empresa. Qual é o indicador da empresa que está pior? Aquele que tem o maior desvio em relação à meta. Para efeito de exemplo, vamos dizer que a produtividade é que está pior na minha empresa. Mas eu preciso entender por que a produtividade está pior, pois ao falarmos em produtividade em uma empresa, ela é um assunto muito abrangente, muitas coisas envolvidas. Eu preciso diminuir o tamanho do problema para que eu consiga resolver ele, e isso se chama estratificação. Vamos dizer que ao estratificar, eu sei que eu tenho 8 linhas na minha fábrica e eu preciso saber a produtividade de cada uma das 8 linhas. Eu tenho esses dados e eu sei que a minha pior linha é a linha 6. Então, eu vou focar os meus esforços neste momento na linha 6. E eu preciso estratificar ainda mais a linha 6 para saber mais detalhes sobre ela. Por exemplo, eu posso estratificar agora por cada uma das operações que compõem a linha 6. Com base nesses dados, eu descobri que 60% das paradas da linha 6 são devidos à operação 30, que é a operação de inserção do pino. E eu sei também, através dos dados, que este problema só ocorre em um determinado produto produzido nessa linha. Através dos dados, eu sei que a linha 6, quando ele está produzindo esse produto em específico, ele sempre tem esse problema de falha na inserção do pino. Então, eu vou lá acompanhar o Gemba, o chão de fábrica, onde realmente ocorre o problema. E eu fico observando e acompanhando o processo para entender realmente, pessoalmente, o que está acontecendo. Agora que eu vi e eu sei o que aconteceu, pois eu acompanhei e eu vi pessoalmente o que aconteceu, eu consigo partir para a contramedida para resolver este problema. E depois de aplicar a contramedida baseada em fatos reais que eu mesmo vi, eu acompanho novamente para verificar se o problema continua acontecendo após a contramedida. Como antes esse problema ocorria com frequência, é fácil verificar se a contramedida foi eficaz. Quais recursos eu utilizei para resolver esse problema sistêmico? Possivelmente, quase a mesma quantidade de recursos de quando eu resolvi aquele problema pontual. Mas qual foi o impacto de ter resolvido este problema? No caso do problema sistêmico, eu posso ter acabado com 60% das paradas de linha da linha 6, enquanto no problema pontual, eu posso ter resolvido uma parada de linha com somente uma peça afetada, ainda sem ter certeza nenhuma se a contramedida foi eficaz, pois o problema só ocorreu uma vez e eu não sei quando ele aconteceu novamente e eu não sei o mecanismo de como ele aconteceu. Então, quais foram os resultados dessas ações para os indicadores da empresa? No problema sistêmico, eu eliminei 60% das paradas de linha da linha 6 e com isso, o meu indicador de eficiência da fábrica pode ter melhorado bastante. Mas no caso do problema pontual, ele não terá nenhum impacto no indicador da fábrica. Então, neste exemplo, qual deles trouxe maior resultados para a empresa? Resolver o problema pontual ou resolver o problema sistêmico?
É claro que resolver o problema sistêmico trouxe maiores resultados, e no dia a dia ela traz maiores resultados. E também é claro que, com a repetição dos problemas pontuais, ele se torna sistêmico, mas sem dados você não saberá disso. É claro que nós devemos resolver os problemas pontuais importantes, mas temos esses problemas pontuais importantes no nosso dia a dia, todos os dias? Muitas vezes, estamos sempre atacando os problemas pontuais, quando a nossa fábrica está cheia de problemas. E quando um dia os problemas pontuais importantes não acontecem, o que tendemos a fazer? Tendemos a manter a rotina, ou seja, tendemos a continuar resolvendo os problemas pontuais, mesmo que elas não sejam importantes para a empresa. Manter a rotina faz parte da natureza humana, não tem como evitar. E também, um outro fato que nos faz resolver problemas pontuais é a utilização do relatório 8D. O relatório 8D já parte de um problema pontual e ele não faz análise dos indicadores macros para definir qual o problema que devemos atacar. Isso porque o relatório 8D nasceu de uma montadora, para que o fornecedor reporte para a montadora a análise de um problema detectado na linha de montagem dessa montadora. E esse relatório não nasceu como uma ferramenta de gerenciamento de chão de fábrica. E aí, você está resolvendo os problemas sistêmicos ou você está colocando seus esforços para resolver problemas pontuais no dia a dia da sua fábrica? E aí, vamos começar a resolver os problemas sistematicamente e, com isso, conseguir resultados expressivos para a sua empresa e também aumentar o seu valor? Bom, galera, compartilhe este vídeo para ajudar o seu colega gestor de fábrica e se inscreva no meu canal. Até mais!